Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Almeida e vamos a mais uma aula de Geografia do 7º ano. Estudaremos hoje o percurso 13, região norte, localização e meio natural. Então, região norte ou Amazônia, vamos entender, né? A região norte do Brasil é a maior macro-região do país, correspondendo a 45% do território brasileiro e com uma população de aproximada de 17.936.201 habitantes. Isso em 2017. Já estamos em 2021, então provavelmente essa população aumentou, né? Temos aqui o mapa político da região norte e vamos identificar cada estado com sua capital, tá? Que compõe a região norte. Vamos lá. Rondônia, com a capital em Porto Velho. Estado do Acre, com a capital em Rio Branco. Estado do Amazonas, com a capital em Manaus. Estado de Roraima, com a capital em Boa Vista. Estado do Amapá, com a capital Macapá. Estado do Pará, com a capital em Belém. E estado de Tocantins, com a capital Palmas. Esses são os estados que compõem a região norte. A região norte, durante muito tempo, esteve isolada do restante do país. Algumas atividades econômicas foram importantes no processo de povoamento dessa região, como, por exemplo, a extração do látex, entre 1880 e 1912, atividades econômicas como as drogas do sertão, tá? Mas somente a partir de 1964, através de iniciativas do governo de povoamento da região com a construção de estradas, rodovias para interligar a região, tanto a região norte quanto a região sudeste ao restante do país, veio aumentar o povoamento, tá? Então, quando a gente se refere à região norte, muitas vezes a gente acha que está falando da Amazônia em si. No entanto, a região norte corresponde tanto à Amazônia legal quanto à Amazônia continental. A gente vai ver bem direitinho a diferença, da Amazônia continental ou internacional ou pan-amazônica, que vem a ser toda a área que corresponde à floresta amazônica, tanto brasileira quanto relacionado aos outros países da América Latina, tá? Que corresponde à floresta amazônica. Quais são esses países? Vamos lá. Além do Brasil, a Bolívia, Peru, o Equador, a Venezuela, a Colômbia, a Guiana, Suriname e a Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino da França, tá? Por incrível que pareça, ainda existe colonialismo a essa altura, da história. Então, esse espaço corresponde a 6,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? É muito grande, E vão ter características incomuns em relação ao tipo de clima e a presença da floresta amazônica e toda a bacia hidrográfica do rio Amazonas, certo? Os povos indígenas, os povos ribeirinhos que vivem às margens desses rios são características da Amazônia continental. Tá? Lembrando que a Amazônia, o rio Amazonas, ele nasce lá no Peru, e deságua aqui no Brasil. A extensão é grande. E o que é a Amazônia legal, professora? É justamente a parte brasileira da Amazônia, que corresponde a todos os estados da região norte, que a gente acabou de ver, no mapa anterior. Só que a gente adiciona o estado do Maranhão, aqui no Nordeste, e o estado do Mato Grosso, lá no Centro-Oeste. Então, junta Maranhão, Mato Grosso e todos os estados da região norte, a gente vai obter a Amazônia Legal, que é a parte brasileira da floresta amazônica, tá certo? Então, nós temos aqui, o texto vem dizendo que foi instituído pelo governo brasileiro com o objetivo de implantar políticas de desenvolvimento da região, tá certo? Pelo órgão responsável, que é a SUDAM, tá? Temos aqui, nesse trecho, da Amazônia, vários biomas,
né? Além da Amazônia, do bioma amazônico, nós temos Cerrado, temos Caatinga, né? A Caatinga é no Maranhão e Tocantins, certo? São aproximadamente, 5 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo a 58,4% do território brasileiro. Então, a Amazônia Legal é maior do que a região norte, tá? Como a gente viu. Esse mapa, ele demarca, né, a parte da Amazônia continental, que é composto pela Amazônia brasileira e dos outros países, que foi citado agora há pouco, que dá pra gente observar aí no mapa, e a Amazônia Legal, tá bom? Que a Amazônia Legal composta pelos estados da região norte, mais o estado do Maranhão, no Nordeste, e o Mato Grosso no Centro-Oeste, tá certo? Os aspectos físicos gerais da região Norte. Então, a região Norte, o relevo em maior parte de planícies, certo? Atinge altitudes até 200 metros, tá? Região da bacia amazônica, formado por extensas planícies. As terras de altitude mais elevada ficam no norte, tá? Principalmente no estado de Roraima e no noroeste do estado do Amazonas, tá? É onde a gente encontra o ponto culminante do Brasil, que é o Pico da Neblina, com 2.995 metros de altitude, tá? Na Serra do Imeri. Já na fronteira com a Venezuela. Mas lembrando que o relevo da região norte são de planícies, tá? Não são tão elevados. Aí temos aqui, região norte é parte física. A gente não vai se aprofundar muito nesse mapa, eu quero só que vocês entendam que as áreas que estão azuis correspondem aos rios, né? O Amazonas e seus afluentes, tá? Lembrando que daqui a pouco a gente vai observar no texto que esse trechinho aqui, do Rio Solimões, né, quando se encontra com o Rio Negro, aí é onde o Rio Amazonas recebe essa denominação. Daqui a pouco a gente vai ver bem direitinho. Ah, professora, e o que é que a senhora quer mais explicar em relação a esse mapa? As áreas de tom verde são as áreas de planície e os tons mais amarelos e marrons são as altitudes. Quanto maior a altitude, mais escuro vai ser o tom do mapa, certo? Pronto, aí nós temos aqui ao norte, tanto ao norte quanto ao sul, do vale do rio Amazonas, as depressões do relevo vão dominar a paisagem, ou seja, existem depressões também. Tá? Só lembrando que as depressões são áreas do relevo onde as áreas ao seu redor são mais elevadas, certo? Continuando, nós temos aqui os climas da região norte, o clima, né? O clima é o equatorial úmido, caracterizado por temperaturas elevadas, tá? E precipitação durante o ano todo. O que é que isso significa, professora? Chove todo dia, o ano todo, tá? Temos esse climograma da cidade de Manaus, no Amazonas, mostrando que todos os meses do ano tem chuva na região, tá vendo? Alguns meses chove mais, quais os meses que chove mais, né? Março e abril, né? Janeiro, fevereiro, março e abril é o pico, né? No entanto, todos os meses chove. Diferente aqui, né? Da nossa região. A vegetação da região norte. Nós temos aqui, manchas de vegetação. Por que manchas? Porque são áreas isoladas, tá? De cerrado e de campos, no estado de Roraima, Rondônia e Amapá. Temos também vegetação litorânea no Pará e no Amapá também. E a maior parte da cobertura vegetal é pela floresta amazônica, também conhecida como tropical, pluvial e equatorial, tá? As demais formações vegetais do Brasil
também sofrem com as intervenções predatórias dos seres humanos, né? Tanto a floresta amazônica quanto as demais formações vegetais. A exemplo de quê? Queimadas, desmatamentos, extração de madeira. A nossa floresta amazônica vem sendo destruída para desmatar, para o uso da madeira, né? Para a criação de gado, para o cultivo, né? A agricultura, a empresa de mineração. É muito interessante, né? A riqueza da biodiversidade da floresta amazônica sendo destruída pelos interesses econômicos, tá? O ser humano, ele não raciocina direito, mas o capitalismo é assim, destrói mesmo. Então, o governo brasileiro, ele incentiva o povoamento da região norte através da facilitação, né, de terras para essas atividades econômicas. De modo geral, são encontrados na floresta amazônica 2 ecossistemas, a gente vai já ver isso aí, tá? Então, não é à toa, né, que esse sistema de desenvolvimento que a gente utiliza degrada a floresta, mata os índios, toma as terras dos índios e parece que é comum. A gente acaba, a sociedade em si, né, acaba vendo tudo acontecer e pronto, né? Vamos aqui nesse mapa da figura 7, na região norte, a cobertura vegetal. Olha só, cada corzinha corresponde a um tipo de vegetação. Ó, como é que a gente entende um mapa? Olhando a sua legenda, tá? Tudo que tá verde, floresta amazônica. Essa outra corzinha, ó, campos amazônicos ou campinaranas. Laranja, cerrado, lilás, vegetação litorânea e os tracinhos, área devastada. Como tem área devastada, né? Aqui, vamos lá, continuando. Pronto. A floresta amazônica, ela é dividida em 2 partes. Matas de terra firme e matas de inundação. As matas de terra firme são as áreas da floresta em que permanecem o ano todo seco, não inunda. Corresponde a 90%, né, das terras, recobre, né, 90% da bacia amazônica, tá? Mas localiza-se em áreas de altitude elevada, mais elevada, então não são inundadas. São as áreas em que apresentam as maiores árvores, né, da floresta, árvores com 40 metros, tá? O solo, ele é bem drenado, a mata é densa, com pouca luminosidade, porque como as árvores são altas e as suas copas são largas, acabam fechando mesmo. A floresta se torna escura. Vista de cima parece um tapete verde, tá? São encontradas as madeiras nobres, como o cedro, o mogno e os louros. Então, é uma área bem devastada mesmo, né? Também para a questão econômica das madeireiras. Agora vamos para as matas de inundação. Vamos lá. As matas de inundação são aquelas sujeitas a inundar, né? A palavra já diz, a invasão das águas dos rios. A vegetação nessa área é adaptada para sobreviver por vários períodos submersas, ou sempre submersa, né? Como o caso das matas de igapó. Nós temos aqui, ó, são áreas encharcadas, né? Como o texto vem dizendo, que permanecem inundadas o ano todo, tá? Situa-se na parte da floresta de terrenos mais baixos, permanece inundado o ano todo. Temos aqui, ó, qual é o tipo de vegetação? Vegetação como arbustos, cipós, musgos e plantas aquáticas como a Vitória régia, a famosa Vitória régia, que é um símbolo da Amazônia. As matas de várzea são aquelas que inundam somente em determinado período do ano, que é o período das cheias dos rios, tá? Situa-se em áreas mais elevadas do que as matas de igapó, ok? Nessa imagem aí a gente observa a bela Vitória régia, né? A planta aquática, que é símbolo da Amazônia. A hidrografia e os impactos socioambientais. Temos aqui, ó,
A bacia hidrográfica do Amazonas, ela predomina na região norte. Temos aqui, ó, além do Brasil, a bacia hidrográfica vai banhar outros países também. A bacia hidrográfica do Amazonas, ó, banha a Bolívia, a Colômbia, o Equador, o Peru, a Venezuela. Tá? É formada pelo Amazonas e seus afluentes. Lembrando que tem mais de 1.000 afluentes, o rio Amazonas, ok? É a maior bacia hidrográfica do mundo, tanto em extensão quanto em volume, tá? O rio Amazonas, ele nasce lá no Peru e vai desaguar aqui no Brasil, tá? Temos aqui até a confluência com o Rio Negro em Manaus, né, que é o principal rio dessa bacia, e vai receber o nome de Solimões, tá? A partir de então, ele é chamado de Rio Amazonas.